Olá, boa noite. Hoje é 30/11/2023. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Tenha um ótimo restante de noite, um ótimo restante de semana e um ótimo restante de ano e um ano de 2024 abençoado, com a proteção e com o livramento de Deus na sua vida e na sua família. Então, Lucas 9, lembre-se em Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso colherá na vida. Tudo que você plantar, você vai colher. Seja bom, seja ruim. Nunca esqueça. Então, Lucas 9, versículo 51. E aconteceu que, completando os dias para a Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, indo eles entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então aqui Jesus ele queria ir para Jerusalém. Jesus ia para Jerusalém e foi. Quando Jesus ia para Jerusalém, esse firme propósito chegou no coração de Jesus, nos pensamentos e nos desejos dele de quê? De ir para Jerusalém, para curar, libertar e ensinar a palavra de Deus, o Evangelho, que é a boas novas. Quando ele fez isso, enviou os discípulos para preparar a pousada para ele. Só que quando eles chegaram lá, as pessoas não quiseram receber nem os discípulos e nem Jesus. Quando os discípulos entenderam e perceberam que eles não queriam receber os discípulos, em outras palavras, não queriam receber a palavra de Deus e de Jesus, não queria receber os ensinamentos que vinham de Jesus Cristo e de Deus, os discípulos começaram a se indignar por o fato deles não receberem, não quererem receber Jesus Cristo naquela pousada. No momento que você não lê a Bíblia, no momento que você não escuta, no momento que você não quer que a Bíblia seja lida em cima da terra, ou numa cidade, numa rua, numa casa, ou no país, ou no estado, você está rejeitando Deus, desprezando Deus. E se você estiver desprezando Deus, a palavra de Deus, Deus é bom, o Pai Celestial é bom. Se você está desprezando Deus, desprezando a palavra de Deus, as pessoas de Deus, então sobrevirá o mal contra a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, a sua nação ou o seu estado, se você não quiser Deus. Se você não quiser uma pessoa lendo a Bíblia na terra, se você não quiser uma pessoa lendo a Bíblia, se você não quiser ler uma pessoa lendo a Bíblia numa casa, numa cidade, numa rua, num estado, numa nação, simplesmente você está rejeitando Deus e Jesus Cristo, como as demais nações os rejeitam, aonde não pode ler a Bíblia. Você vê nesses lugares que não pode ver a Bíblia, só vai tendo coisa ruim, só vai acontecendo coisa ruim. E as expectativas e a espera de coisas ruins, porque estão desprezando Deus e Jesus Cristo, a sua palavra. Estão desprezando o Criador, o Pai Celestial. Só que Jesus disse que não tinha chegado, não tinha vindo para destruir as almas. Na verdade, Jesus quer salvar todas as almas, todos os seres humanos. Só que devido o ser humano não querer Deus, não querer Jesus e não fazer o bem, não amar o seu próximo, mas sim fazer o mal e não querer a sua palavra, seus ensinamentos, a sua palavra na casa, na rua, na cidade, no bairro, aí sim Deus vai e permite que Deus, o Pai Celestial, pegue a pessoa e jogue a alma num lugar ruim. Por quê? Porque a pessoa não quis ele. Então eu e você temos que entender que os discípulos, as pessoas não queriam receber Jesus Cristo. E os discípulos disseram assim: Senhor, tu quer? Veja bem, eu leio o texto. E aconteceu que, completando os dias para a Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Então tem gente que às vezes,
porque a pessoa não está mais fazendo a vontade deles ou o querer deles, a pessoa quer ali matar, destruir a pessoa. Ou porque infelizmente uma pessoa se afastou de Deus, se desviou, ou simplesmente porque uma pessoa fala de Deus e de Jesus, ou quer viver a palavra de Deus, alguém quer destruir, alguém quer arruinar, alguém quer atrapalhar a vida da pessoa. Um grande erro que as pessoas estão fazendo em cima da terra. Estão desprezando Deus, Jesus Cristo. Jesus disse assim, ó, quando você chegar numa cidade, numa aldeia, se alguém numa casa, se alguém não receber a palavra de Deus, a minha palavra, vocês pegam, sacode o pé e sacuda o pé. Aí o que é que vai acontecer? O pó dos seus pés será como testemunha contra elas que receberá o pior juízo, muito mais do que Sodoma e Gomorra. Então, em outras palavras, a pessoa será julgada e condenada. Então, os discípulos que perguntou a Deus, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo dos céus e o consuma? Em outras palavras, você quer que a gente ore para poder eles morrerem queimados com fogo? E Jesus diz, voltando-se, porém, repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Por isso que eu digo que um pastor, uma pastora, uma pessoa que aceitou Jesus, que se batizou, que lê a Bíblia, que vai para uma igreja, de maneira alguma, a pessoa que tem um Espírito Santo, que tem um amor de Deus, que tem a presença de Deus, nunca vai mandar atrapalhar a vida de ninguém, nunca vai mandar expulsar ninguém, nunca vai mandar fazer mal a alguém, nunca vai querer mandar fazer mal a alguém, atrapalhar. Por quê? Porque tem um Espírito Santo, o amor de Deus, a presença de Deus, tem a palavra de Deus no coração. Mas tem gente que aceitou Jesus e que se batizou, que se diz ser pastor, que se diz ser pastora, que se diz ser homem e mulher de Deus, que faz é ficar falando, caluniando, defamando as pessoas, mandando atrapalhar, falando mal. E aí, onde é que Deus fica nessa história? Deus foi salvar as almas. Eu não estou mentindo porque tem gente que faz isso em cima da terra. Eu não falo nada por acaso. Em todo canto tem gente que faz isso. Agora, essa pessoa se queimar, aí ela está se declarando que é ela. Então, a pessoa, então Deus abençoe você e sua família, entenda, Jesus é assim. Então, uma pessoa que aceitou Jesus, ou uma pessoa que se diz cidadão, mas vive mandando fazer mal aos outros, influenciando mal aos outros, mandando fazer mal aos outros, atrapalhando, perseguindo, ou expulsando os outros, então, essa pessoa não é um cidadão de boa índole, não é um ser humano do bem, é uma pessoa do mal, uma pessoa ruim que sobreviverá o mal sobre a vida, sobre a casa, ou o juízo eterno, se não se arrepender. Então, se você chegou a fazer isso, se arrependa. Se arrepende, se você chegou a expulsar Deus, a Jesus dos cantos. Porque no momento que você expulsa o ser humano de qualquer canto, você está expulsando Deus e Jesus Cristo. E aí, você acha que Deus vai passar a mão na sua cabeça e vai lhe colocar ao lado dele lá no céu? No melhor trono, receber vários galardões? Não. Deus, ele coloca no inferno a pessoa que faz isso. Então, Deus abençoe você e sua família. Jesus lhe ama. Não faça coisas desse tipo. Receba Deus, receba Jesus. As pessoas de Deus não atrapalham. Se você não quer a palavra, se você não quer obedecer a palavra de Deus, se você não quer ir para uma igreja, se você não quer ler a Bíblia, então não se poste com quem lê, porque aí você vai estar desprezando, rejeitando, sendo contra Deus e contra Jesus Cristo. Aí, meu amigo, você pode ter dinheiro, pode ter autoridade, pode ser a melhor pessoa para alguém, você pode ter pode ser a pessoa mais rica do mundo. Quando for prestar conta com Deus, aí é onde a pessoa padece. E padece eternamente num lugar ruim. Então Deus abençoe você e sua família. Seja inteligente, sábio. Seja a favor de Deus e de Jesus Cristo, do Pai Celestial, do Filho dele e das suas escrituras. Então Deus abençoe você e sua família. Estou aqui juntamente com a minha esposa, lendo as escrituras. Sempre estou lendo as escrituras, a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a palavra do Criador. Que não é um livro qualquer. Aqui é a palavra de Deus, de Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família.